Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem diferente para explorar uma conversa que, à primeira vista, parece improvável: a da Bíblia com a psicologia. Será que duas linguagens tão distintas, uma antiga e outra moderna, podem no fim das contas estar contando a mesma grande história sobre a experiência humana? Vamos ver. Para começar, vamos direto ao ponto, né? Existe essa percepção, muito forte por sinal, de um conflito quase que inevitável entre a fé e a ciência. Nesse caso, entre a Bíblia e a psicologia. E a pergunta que vai guiar toda a nossa análise é exatamente essa. Esse conflito é para valer? É inevitável? Ou será que talvez a gente só precise ajustar o foco e olhar para essa questão de um jeito diferente? E olha só que interessante essa divisão clássica. De um lado, a gente tem o famoso Sigmund Freud, que olhava para a religião e via, basicamente, ilusões, desejos profundos da humanidade. Mas, do outro lado, a antropologia chega e diz: calma aí, porque as pesquisas mostram que até hoje não se encontrou um povo, uma tribo sequer, sem algum traço de religião. É um fato. A religião é uma constante na nossa história. E agora, um dado que pode surpreender. Pensa só, 80 anos se passaram entre essas duas pesquisas. 80 anos de avanços científicos incríveis. A gente poderia imaginar que a crença em Deus entre os cientistas teria despencado, certo? Mas não foi bem o que aconteceu. A proporção mudou muito pouco, caindo de uns 42% para 39%. Isso, no mínimo, desafia aquela ideia de que a ciência, por si só, elimina a fé. E essa citação aqui, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, representa bem uma forma de resolver isso. É o que chamam de modelo da independência. A ideia é simples. São áreas totalmente separadas, que não se misturam, cada um no seu quadrado. Mas será que é só isso mesmo? É o que a gente vai começar a questionar agora. Então, vamos mudar a nossa lente. Vamos olhar para essas histórias milenares não como um livro de história literal, mas como mapas. Mapas incrivelmente detalhados da nossa própria mente, da psique humana. Pega, por exemplo, a história da queda. Ela descreve a tentação não como um ato impulsivo, mas como um processo psicológico bem claro. Primeiro, a observação: a mulher viu que o fruto era bom. Depois, o desejo, e agradável aos olhos. E, por fim, a justificativa, a racionalização, e desejável para obter sabedoria. É quase um passo a passo. O que essa história faz, no fundo, é mapear a origem de sentimentos que todo mundo conhece. Sabe, o peso da autoconsciência, da vergonha, aquela nossa tendência de apontar o dedo para o outro, de transferir a culpa. E eles são mais dura. As consequências são o resultado direto das nossas escolhas. Aí a gente vai para a primeira história de rivalidade entre irmãos, Caim e Abel. E nela tem uma frase que é pura psicologia, um alerta. Existe algo sombrio ali, à espreita, agachado à sua porta. Mas, e esse é o ponto-chave, vem junto um comando, mas é preciso dominá-lo, ou seja, reconhecer o impulso e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de gerenciá-lo. É uma aula que vale até hoje sobre como a inveja pode corroer tudo por dentro. E sobre o desafio de lidar com a raiva. A história destaca aquele pequeno espaço de tempo que existe entre o que acontece com a gente e a nossa reação. É nesse espacinho que moram a nossa liberdade e a nossa responsabilidade. Seguindo em frente, a gente chega no dilúvio. Uma história que, se a gente olhar além da teologia, revela um padrão psicológico que se repete sempre: o ciclo de destruição e renascimento. E o interessante é que histórias de dilúvio aparecem em várias culturas antigas, o que sugere que lidar com catástrofes é uma experiência humana universal. A água aqui tem um duplo sentido. É o caos, mas também é a purificação. É o fim de algo e a chance de um novo começo. Uma metáfora muito poderosa sobre resiliência, não acha? E para fechar essa parte, a Torre de Babel, que, vamos combinar, é muito mais do que uma história sobre um prédio alto. É uma alegoria fantástica sobre a ambição humana e sobre como a gente se desconecta. Essa narrativa vai fundo na nossa necessidade de ser importante, de deixar uma marca, e no perigo da arrogância quando todo mundo pensa igual. É uma história sobre como a falta de comunicação, a falha em entender o outro, gera conflito e espalha as pessoas. Isso não é só uma fábula. Tem paralelos com estruturas reais da história, como os zigurates da Mesopotâmia. Ok, agora que a gente viu a psicologia nessas histórias antigas, vamos fazer o caminho inverso. Vamos construir uma ponte e ver como a psicologia moderna nos dá uma linguagem nova para entender essas mesmas verdades. E, para começar, um conceito fundamental: a logoterapia. É uma abordagem criada por Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto, que parte de uma ideia central: a maior motivação do ser humano é encontrar um sentido para a sua própria vida.
E a jornada de Abraão, lá do Gênesis, parece uma ilustração perfeita disso que o Franklin diz. Abraão larga tudo para trás, vai para um futuro incerto, ele não fica perguntando o que eu quero da vida, ele responde a pergunta que a vida faz para ele. E ele responde sendo responsável. É uma inversão de perspectiva muito poderosa. Da mesma forma, a teoria dos sistemas familiares é uma ferramenta incrível para a gente entender as famílias da Bíblia. A teoria diz que ninguém pode ser entendido sozinho, isolado. A gente é parte de uma unidade emocional. E se a gente pensar bem, essas histórias antigas são talvez os primeiros estudos de caso do mundo sobre dinâmica familiar. Por exemplo, as histórias de Jacó e Esaú mostram na prática como o favoritismo dos pais pode criar um conflito que dura a vida toda. A psicologia moderna hoje ecoa essa mesma sabedoria, o que gera conselhos práticos como evite comparar os filhos, promova momentos em que a família esteja junta de verdade. Certo, agora vamos juntar tudo isso. Vamos para a síntese, para ver como esses dois campos, juntos, podem nos dar ferramentas úteis para a nossa vida hoje. Lembra da Torre de Babel e da confusão que a falta de comunicação causou? Pois é, a comunicação não violenta oferece um mapa de 4 passos para a gente evitar isso. É um processo que nos leva de uma observação sem julgamento até um pedido claro e específico. Basicamente, transforma o que poderia ser uma briga em uma chance de conexão. E aqui a gente chega no coração da nossa análise. Não se trata de uma competição. São linguagens complementares. A Bíblia, com suas histórias e metáforas, está sempre perguntando por quê. Ela busca o sentido maior. A psicologia, com suas análises e métodos, pergunta como. Como a mente funciona, quais os mecanismos. Uma busca o sentido, a outra, o funcionamento. E essa frase resume perfeitamente o caminho para a gente conciliar tudo isso. A chave é levar a sério, mas não ao pé da letra. Assim a gente consegue absorver a sabedoria psicológica e espiritual da Bíblia sem precisar aceitar uma visão de mundo pré-científica que, naturalmente, não faz mais sentido hoje. E para fechar, fica essa provocação. Que sabedoria antiga, quando a gente olha para ela com as lentes de hoje, poderia nos ajudar a destravar o nosso futuro? Talvez a resposta esteja exatamente aí, na coragem de ler esses textos antigos com um olhar completamente novo.